Eu preciso te contar uma coisa que eu fiquei com medo de falar durante muito tempo, porque soa diferente, soa intenso, mas eu decidi que você merece ouvir a verdade. Existe um salmo na Bíblia, um único salmo, que quando declarado em voz alta por 7 dias seguidos, algo muda no mundo espiritual ao seu redor. Não estou falando de magia, não estou falando de superstição, estou falando da palavra viva e eficaz de Deus, operando exatamente como Ele prometeu. E eu sei que muita gente que está assistindo esse vídeo agora está passando por algo que não consegue explicar direito. Você acorda de madrugada sem saber por quê. Você sente um peso que não tem nome. As coisas parecem estar indo bem, mas por dentro você sente que algo está errado. Relacionamentos quebrando, portas fechando, sonhos parecendo impossíveis. Se alguma dessas frases tocou você agora, esse vídeo foi feito especialmente para você. Fica aqui até o final. Porque lá pelo meio desse vídeo, eu vou te ensinar uma oração que vai mudar o nível da sua batalha espiritual. E no final, eu tenho algo muito especial para te entregar. Antes de começar, faz uma coisa por mim. Clica em curtir agora. Esse pequeno gesto ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que precisam ouvir isso hoje. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve e ativa o sino. Toda semana tem palavra assim aqui. Curta agora. Se inscreva. Ativa o sino para não perder nenhum vídeo. Vamos juntos? Começa agora. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já viveu uma fase em que tudo parecia conspirar contra você ao mesmo tempo? Não era só um problema. Era vários, juntos, chegando ao mesmo tempo. No trabalho, em casa, na saúde, nos relacionamentos. Como se uma porta fechasse e logo vinha outra se fechando também. E o pior não era nem os problemas em si. O pior era aquela sensação por dentro. Aquele cansaço que não ia embora nem dormindo, aquela angústia que aparecia às 3 da manhã sem avisar. Eu sei como é isso, e aposto que você também sabe. Sabe o que a maioria das pessoas faz nessa hora? Aguenta calado, finge que está tudo bem. Vai para a igreja no domingo e sorri, mas por dentro está se despedaçando. O que eu descobri depois de muitos anos estudando a Bíblia e vivendo minha própria batalha espiritual é o seguinte: esse cansaço que você sente não é só emocional. Essa opressão que você carrega não é só psicológica. Existe uma dimensão espiritual real acontecendo ao seu redor. E a Bíblia é muito clara sobre isso. Em Efésios 6:12, o apóstolo Paulo diz: porque não temos que lutar contra o sangue e a carne, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6:12. Principados, potestades, hostes espirituais da maldade. Isso não é linguagem poética, é uma descrição real do que acontece no mundo invisível. É por isso que tantos cristãos sinceros que amam a Deus de verdade continuam presos em ciclos que não conseguem quebrar, porque estão tentando resolver um problema espiritual com ferramentas apenas naturais. Mas hoje isso vai mudar para você, porque você vai aprender a usar as ferramentas certas, as ferramentas que Deus já colocou nas suas mãos. Imagine que você está morando em uma casa, uma bela casa. Mas lá fora, no escuro, tem ladrão tentando entrar. Esse ladrão não bate na porta e se apresenta. Ele tenta entrar pelas frestas, pelas janelas abertas, pelos lugares que você esqueceu de fechar. Agora imagina que essa casa é a sua vida. E o ladrão são os ataques espirituais que tentam entrar pela sua mente, pelos seus medos, pelos seus relacionamentos, pela sua família. A boa notícia: Deus te deu chaves, Deus te deu travas, Deus te deu uma armadura completa. A má notícia é que a maioria das pessoas não sabe usar essas chaves. A oração poderosa é a chave mestra.
e os salmos são o código de acesso. Os sinais dos ataques espirituais. Ataques espirituais não chegam sempre com trovão e raio. Na maioria das vezes, eles chegam silenciosamente, disfarçados de coisas comuns, pensamentos repetitivos de fracasso, desistência ou medo. Acordar de madrugada sem motivo aparente, com ansiedade, conflitos sem motivo nos relacionamentos mais importantes, ciclos que se repetem. Mesma situação, mesmo resultado, mesma dor. Cansaço espiritual, oração que parece não sair do teto, sonhos perturbadores e noites de opressão espiritual noturna. Reconhece alguma dessas situações? Então você está no lugar certo, as 3 camadas da batalha espiritual. A batalha espiritual acontece em 3 camadas ao mesmo tempo, e quando você entende isso, tudo faz mais sentido. Camada 1. A mente é onde o inimigo mais ataca. Ele planta pensamentos como se fossem seus. Você não é suficiente, isso nunca vai melhorar. Deus esqueceu de você. Esses pensamentos não são verdade, são mentiras espirituais disfarçadas de reflexões pessoais. Camada 2. O ambiente. O mundo espiritual ao redor da sua casa, do seu trabalho, dos seus relacionamentos. Quando você não cuida da proteção espiritual do seu ambiente, você deixa portas abertas para a opressão entrar. A oração e os salmos fecham essas portas. Camada 3. A identidade. O inimigo sempre ataca quem você é. Igual fez com Jesus no deserto. Se você for o Filho de Deus, ele questiona a sua identidade porque sabe que quando você sabe quem você é em Cristo, ele não tem poder sobre você. O Salmo 91 é chamado pelos estudiosos hebraicos de o Salmo do Abrigo Divino. É o texto de proteção espiritual mais estudado, mais citado e mais declarado em voz alta em todo o mundo cristão. Mas tem um problema. A maioria das pessoas lê o Salmo 91 como um poema bonito para ler quando está com medo, sem entender o que cada versículo realmente ativa no mundo espiritual. Hoje você vai entender. Versículo 1. A condição. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Salmo 91, 1. Repara na primeira palavra. Habita. Não aquele que visita, não aquele que aparece de vez em quando, aquele que habita. Habitar na presença de Deus não é ir à igreja no domingo, é acordar e já começar falando com Deus. É durante o dia lembrar que Ele está ali. É antes de dormir agradecer. É fazer da presença de Deus o seu endereço permanente. Quando você habita, a sombra do Onipotente é a sua cobertura, e nenhum ataque espiritual atravessa essa sombra sem autorização. Versículo 2. A declaração. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Salmo 91, 2. Direi. Futuro. Declaração em voz alta. A fé precisa de voz. A Bíblia diz em Romanos 10, 10. Com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Não é coincidência que o salmo mais poderoso de proteção começa com uma declaração verbal. Quando você abre a boca e diz, Ele é meu Deus, o mundo espiritual ouve, e o inimigo recua. Exercício prático. Diga agora em voz alta, o Senhor é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Fez diferença? Você sentiu algo? Isso é a palavra operando. Versículos 3 e 4. A proteção concreta. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te abrigarás. A sua verdade é escudo e pavês. Salmo 91, 3, 4. O laço do passarinheiro, sabe o que é isso? É uma armadilha escondida, invisível, aquelas ciladas que você não vê chegando. Deus promete te livrar das armadilhas que você nem sabe que existem. E o versículo 4 é de uma ternura impressionante. Ele te cobrirá com as suas penas.
como uma mãe galinha que esconde os filhotes debaixo das suas asas. Deus não é só um guerreiro que luta por você. Ele é também o pai que te acolhe com ternura no meio da batalha. Versículos 11 e 12. Os anjos. Porque ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não torças o teu pé em alguma pedra. Salmo 91, 11, 12. Isso é revolucionário quando você para entender. Deus não apenas promete estar com você. Ele delega anjos especificamente para te guardar. E onde? Em todos os seus caminhos. No trabalho, no carro, em casa, no hospital, no momento de conflito. Em todos os caminhos, os anjos estão com você quando você habita na presença de Deus. Versículos 14 a 16. A promessa final de Deus. Pois tão somente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Com ele estarei na tribulação. Dele atirarei e o glorificarei. Saciá-lo-ei de longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 91, 14 de 16. Agora fala o próprio Deus, e ele faz 5 promessas em 3 versículos. 1. Eu o livrarei. 2. Eu lhe responderei quando ele me invocar. 3. Estarei com ele na tribulação. 4. Dele atirarei e o glorificarei. 5. Mostrarei a ele a minha salvação. 5 promessas do próprio Deus, para quem habita nele e o invoca pelo nome. Isso não é esperança, isso é garantia divina. Desafio. Declare o Salmo 91 completo em voz alta por 7 dias seguidos, de manhã. E me conta nos comentários o que aconteceu na sua vida. Comenta aqui. Eu aceito o desafio do Salmo 91. Curte o vídeo e compartilha com alguém que precisa. O Salmo 23 é provavelmente o texto mais memorizado de toda a Bíblia. Mas a maioria das pessoas o usa só para consolação nos momentos de luto. Perdeu alguém, lá vem o Salmo 23. O que poucos percebem é que o Salmo 23 também é um salmo de guerra espiritual. Um dos mais poderosos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, 1. Quando Davi escreveu isso, ele não estava em um jardim florido. Ele estava fugindo do próprio filho que queria tirá-lo do trono. Estava no deserto, exausto, traído, e mesmo assim ele diz, nada me faltará. Isso não é negação da realidade. É fé declarada no meio da realidade mais dura. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Salmo 23, 4. Vale da sombra da morte. Em hebraico, Tezalmavet. Um lugar escuro, perigoso, assombrado. Davi não diz, eu nunca vou entrar nesse vale. Ele diz, quando eu entrar nesse vale, tu estás comigo. Com Deus no meio do vale, o medo não tem poder. E o vale se torna só um caminho, não um destino. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Salmo 23, 5. Isso é o aspecto de guerra do Salmo 23 que a maioria não percebe. Deus prepara uma mesa, um banquete, uma celebração. E onde? Na presença dos meus inimigos. Não depois que os inimigos foram embora. Enquanto eles estão assistindo, Deus te abençoa. Enquanto o ataque está acontecendo, a mesa está posta. Isso é Deus provocando o inimigo e dizendo, olha para o meu filho, olha o que ele tem, e você não pode fazer nada. O Salmo 27 é para quem está enfrentando perseguição, oposição, ataques vindos de pessoas. O salmo do cristão que não foge da batalha. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. A quem me recearei? Salmo 27, 1. Davi faz 2 perguntas, mas não são perguntas de verdade. São declarações disfarçadas de perguntas. Ele está dizendo,
Não existe ninguém para eu temer, porque o Senhor é minha luz, salvação e força. Quando você tem luz, salvação e força ao mesmo tempo, o que exatamente o inimigo pode te tirar? Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que se levante guerra contra mim, nisto eu confiarei. Salmo 27:3. Um exército inteiro, não um inimigo. Um exército completo acampado contra ele. E mesmo assim, meu coração não temerá. Isso não é arrogância humana. É a coragem sobrenatural que vem de saber que Deus está do seu lado. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Salmo 27:14. Esperar no Senhor não é passividade, é confiança ativa, é continuar orando, continuar declarando, continuar na vida de oração, mesmo sem ver o resultado ainda. Porque a resposta está vindo, o fortalecimento está a caminho, o Senhor não falha. Agora eu preciso te contar por que a oração de muitas pessoas não está funcionando. Não é falta de fé, não é falta de esforço, é falta de estrutura. Imagine que você quer construir uma casa. Você tem tijolos, cimento, madeira, mas não tem planta, não tem projeto. O que acontece? A casa não fica de pé. A oração sem estrutura é isso. Você tem fé, tem intenção, tem desejo de orar. Mas sem a estrutura certa, ela não atinge o potencial que Deus reservou para ela. Eu desenvolvi uma estrutura chamada Adore. E ela tem 5 passos que ativam as 3 dimensões da batalha espiritual ao mesmo tempo. A. Adoração. Toda oração poderosa começa adorando. Não porque Deus precisa de elogios para agir, mas porque a adoração muda o seu estado espiritual antes de qualquer coisa. Quando você entra em adoração, você sai do modo "eu tenho um problema gigante" e entra no modo "eu tenho um pai que é maior que qualquer problema". A adoração é o ajuste de frequência espiritual. É como afinar um instrumento antes de tocar. Sem adoração, a oração pode ser tecnicamente correta, mas espiritualmente desafinada. Declare: Senhor, eu te adoro. Tu és grande, tu és fiel, tu és o Deus que não falha. Não por tudo que podes fazer por mim, mas por tudo que tu já és. D. Declaração. Depois da adoração, vem a declaração. Você declara quem Deus é na sua vida e quem você é nele. Declare a sua identidade espiritual em voz alta. Isso quebra qualquer mentira que o inimigo tenha plantado. Eu sou filho do Altíssimo, sou mais que vencedor por meio daquele que me amou. O sangue de Jesus me cobre, nenhuma arma formada contra mim prosperará. O. Oferta de confissão. Aqui você confessa os seus erros, não com vergonha paralisante, mas com confiança no perdão já garantido pela cruz. A confissão limpa o canal da oração. Quando há pecado não confessado, a oração encontra resistência. Com a confissão, o céu fica aberto sobre você. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito reto dentro de mim. Salmo 51:10, R. Requerimento. Agora você apresenta os seus pedidos, mas não como mendigo, como filho, com especificidade e fé. Seja específico. Deus quer os detalhes da sua vida. Diga o nome da pessoa que precisa de cura. Diga o nome do filho que está se afastando. Diga o nome do sonho que parece impossível. Quando você é específico na oração, você está exercendo autoridade espiritual sobre situações concretas. E espera e escuta. Este é o passo que quase ninguém faz. Depois de orar, fica em silêncio por alguns minutos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46:10. É no silêncio que Deus fala. É no silêncio que a paz que excede todo o entendimento desce sobre você. É no silêncio que as ideias, as direções e as respostas vêm ao seu espírito. Estrutura: adore, adoração, declaração, oferta de confissão, requerimento,
espera e escuta. Praticar essa estrutura todos os dias, por 21 dias, cria um novo padrão espiritual na sua vida. Não um evento, uma cultura, uma vida de oração real. Agora eu quero orar com você. Não mais teoria, não mais ensino, agora é o momento de praticar. Se você está em casa, feche os olhos. Se está no carro, não feche os olhos, mas abre o seu coração. Se está no trabalho, apenas receba em silêncio o que Deus tem para te dar agora. Vamos juntos. Pai Celestial, nós chegamos diante de Ti agora, não porque merecemos, mas porque Tu nos chamaste. Tu és o Deus que vê. Tu que viste Agar no deserto. Tu que viste José na prisão. Tu que viste Davi na caverna. Tu nos vês agora, em tudo que estamos carregando, em tudo que não conseguimos nem colocar em palavras. Nós te adoramos, não pelo que podes fazer, mas pelo que já és. Grande, fiel, perfeito e bom. Nós declaramos hoje: o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor é a nossa luz e a nossa salvação, e não temeremos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Nós te pedimos, quebra toda a opressão espiritual sobre nós agora, em nome de Jesus. Fecha todas as portas abertas para o inimigo na nossa mente, na nossa casa, nos nossos relacionamentos. Manda os teus anjos acamparem em derredor de nós e de toda a nossa família. Restaura o sono. Restaura a paz, restaura a alegria, abre as portas que o inimigo fechou, desfaz os laços que foram armados contra nós. E, Senhor, fica conosco, não como um Deus distante, como o Pai que caminha ao lado. Nós te esperamos, em silêncio, em confiança, em nome de Jesus. Amém. Você sentiu algo? Essa é a presença de Deus. Ela é real. Ela está aqui. Comenta amém aqui embaixo se você orou com a gente agora. Curte o vídeo e compartilha com alguém que também precisa dessa oração hoje. Eu quero te contar o que acontece quando uma pessoa começa a orar de forma estratégica, com os salmos certos, com a estrutura certa por 21 dias consecutivos. Não vou inventar nada. Vou te contar situações reais de pessoas reais. História 1. A mulher que não dormia. Maria, 38 anos. Professora, cristã há 15 anos. Frequentava a igreja toda semana. Por 3 anos, ela acordava toda madrugada entre 2 e 3 da manhã, sem motivo. Não era insônia normal. Era um peso, uma angústia inexplicável que chegava naquele horário todo dia. Ela tentou de tudo: remédio, terapia, oração normal. Nada resolvia. Então, ela começou a fazer algo diferente. Antes de dormir, ela declarava o Salmo 91 completo em voz alta. E quando acordava de madrugada, em vez de ficar ansiosa, ela se levantava, ajoelhava e orava pela estrutura Adore. Na primeira semana, nada mudou. Na segunda semana, ela começou a acordar menos vezes. No 14º dia, ela me enviou uma mensagem. Eu dormi a noite toda. Pela primeira vez em 3 anos, eu dormi a noite toda e acordei descansada. Isso não é coincidência, é proteção espiritual operando. História 2. O casamento que estava se desfazendo, Carlos e Ana. 12 anos de casamento, 3 filhos, ambos cristãos, ambos ativos na igreja. Mas algo havia entrado no casamento deles. Conflitos sem sentido, palavras duras sem motivo aparente, um distanciamento que nenhum dos dois conseguia explicar. Carlos começou a orar especificamente pela sua família, usando orações de guerra espiritual, direcionadas para a proteção do casamento e dos filhos. Ele não fez isso uma vez, fez por 21 dias. Numa noite, Ana chegou para ele e disse: eu não sei o que aconteceu, mas parece que aquela coisa ruim que estava entre a gente sumiu. Eu voltei a te ver do jeito que eu te via antes.
A oração de guerra espiritual não mudou o Carlos nem a Ana. Ela mudou o ambiente ao redor do casamento deles. E quando o ambiente muda, as pessoas conseguem se enxergar de novo. A oração estratégica muda o ambiente espiritual. E quando o ambiente espiritual muda, o ambiente natural segue. Durante todo esse vídeo, eu falei sobre a guerra espiritual que acontece no mundo invisível, o poder do Salmo 91, Salmo 23 e Salmo 27 para a proteção espiritual, como orar com autoridade usando a estrutura Adore, o que muda na vida de quem ora com estratégia por 21 dias. E agora eu quero te entregar tudo isso de forma prática, organizada e pronta para você usar a partir de hoje. Eu organizei 21 orações poderosas, cada uma baseada nas Escrituras, cada uma direcionada para uma área específica da sua vida, proteção espiritual para você e sua família, quebrar ataques espirituais noturnos e opressão, restauração de relacionamentos e casamento, abertura de portas e direção divina, cura e saúde espiritual, emocional e física, prosperidade e provisão dentro da vontade de Deus, paz e ansiedade, oração para os momentos de crise. Cada oração é específica, bíblica, com autoridade declarada e um salmo correspondente. Não é oração genérica, é guerra espiritual cirúrgica. Baixe agora as 21 orações fortes para quebrar ataques espirituais. O link está na descrição desse vídeo. Clica lá agora, garante o seu acesso e começa a usar ainda hoje. Eu quero te dizer por que agora e não amanhã. O inimigo trabalha com adiamento. Ele adora quando você diz, amanhã eu faço isso. Amanhã vira semana que vem. Semana que vem vira mês que vem. E enquanto isso, os ataques continuam. Você já viu o suficiente nesse vídeo para saber que o que eu tenho para te oferecer é real, é bíblico, é baseado em anos de estudo e prática espiritual. Clica no link, garante as 21 orações fortes e começa a sua guerra espiritual com as ferramentas certas a partir de hoje. Link na descrição e no comentário fixado. Antes de eu te deixar ir, eu preciso te dizer uma coisa. Você não chegou até aqui por acidente. Não foi o algoritmo do YouTube que te trouxe até aqui. Foi providência. Deus viu você. Ele sabia das suas noites sem sono. Ele sabia do peso que você carrega. Ele sabia das batalhas que ninguém mais vê. E ele disse, eu quero que você assista esse vídeo hoje. E eu quero que você saia daqui diferente. Não porque eu disse palavras bonitas, mas porque a palavra de Deus que foi declarada aqui hoje é viva e eficaz. O Salmo 91 que você aprendeu hoje é uma arma. Use-a. O Salmo 23 que você ouviu hoje é uma promessa. Confie nela. O Salmo 27 que foi declarado aqui é uma coragem. Vista-a. E se você quer ir mais fundo, as 21 orações fortes estão esperando por você na descrição desse vídeo e no comentário fixado. 3 pedidos finais primeiro. Se esse vídeo te ajudou, te abençoou, ou você sente que alguém que você conhece precisa ouvir isso, compartilha esse vídeo agora. Um clique seu pode chegar numa pessoa que está desesperada e precisa dessa palavra. Segundo, comenta aqui embaixo. Escreve, amém, eu quero quebrar, recebo ou qualquer coisa que esteja no seu coração agora. Além de ativar o algoritmo para mais pessoas encontrarem esse conteúdo, o seu comentário vai edificar os irmãos que vierem depois. Terceiro, se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Toda semana eu trago uma palavra assim para você. Conteúdo bíblico, profundo, prático, feito para te fortalecer e te equipar para a vida. Curta, comente, inscreva-se, compartilhe, baixe as 21 orações que o Deus da paz, que ressuscitou dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, vos habilite em todo bem para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele por Jesus Cristo, ao qual seja glória pelos séculos dos séculos. Amém.
Que Deus te abençoe, que os anjos acampem em derredor de você e da sua família. Que o Salmo 91 seja a realidade da sua vida, não só um poema bonito. Eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço. Deus é fiel.